A maior parte dos personagens em Star vs Forças do Mal tem uma coisa em comum após a terceira temporada: viraram um personagem extremamente babaca e desgostável. Isso aconteceu com a Star, com o Marco, com a Ponyhead. Na verdade essa última já era meio chata desde o início da série. Enfim, houve uma queda de qualidade geral entre os personagens do show, mas dentre um mar de personagens horríveis, um deles acabou se salvando. E é sobre esse personagem que iremos falar hoje, Tom Lucitor, o personagem de Star vs Forças do Mal que melhorou. A primeira vez que vemos o Tom, depois do tema de abertura, é claro, é no episódio Casamenteiro, onde ele é introduzido como piada, que faz mais sentido em inglês, mas em resumo a Star tenta ligar para sua mãe, e acaba ligando para ele, que logo de cara vemos uma cara feia da Star dando a entender que ele era uma pessoa ruim. Na sequência descobrimos que ele era seu ex-namorado, que parece ter tido um desenrolar meio ruim com ela. O episódio com mais participação dele finalmente viria em A Maldição da Lua Sangrenta, e meus amigos, esse episódio mais causou problemas do que qualquer outra coisa, mas focando no que devemos focar, o Tom convida a Star para sair em um baile. A Star de algum jeito aceita, mas a questão é que o baile iria escolher duas almas para serem presas e acabarem juntas. O objetivo do Tom era fazer isso com a Star, mas o Marco chega de última hora e acaba roubando a sua vaga. No fim do episódio, a Star descobre sobre isso e foge daquele lugar. E bem, essas são todas as participações do Tom na primeira temporada. Um cara que não deu boas impressões, não respeitava o espaço da Star após o término, e o pior é que a situação dele não melhorou muito no início da próxima temporada, tentando erradicar qualquer possibilidade do relacionamento Star e Marco acontecer, literalmente querendo matar o Marco por isso. Acontece que em uma conversa bem legal entre os dois, o Tom percebe o quanto ele estava sendo idiota por isso, e que ele não conseguiria forçar a Star a ser a sua namorada. O Tom desiste de ir atrás do Marco e começa a pensar no que ele pode fazer para mudar. Então ele vai até Star, explica tudo o que aconteceu e pede desculpas. O Marco até afirma que ele não era tão ruim no fim do episódio. Alguns episódios depois, o Tom convidaria o Marco para ir a um evento juntos, e é bem bonitinho ver esse episódio os dois juntos, e o vínculo entre os dois realmente cresce. No fim do episódio, mesmo depois do Marco descobrir que o Tom foi forçado a fazer aquilo de sair com o Marco, ele o perdoa, tendo em vista que os dois tiveram um bom tempo no fim das contas. O Tom realmente acabou fazendo amizade com o Marco. Afinal, tudo aquilo vinha como intenção de melhorar como pessoa e conseguir controlar sua raiva. O personagem também encerraria sua participação na temporada 2 no episódio Nesseia, onde ele tinha colocado uma maldição no Marco há muito tempo atrás e o alerta de como tirá-la. E até aqui, muitas pessoas ainda não gostavam do Tom, e eu era uma delas. O personagem não parecia ter crescido exatamente nas duas primeiras temporadas. Ele não era muito diferente do Tom da Lua Sangrenta, mas na temporada 3 e 4, por incrível que pareça, esse personagem melhoraria. A estreia dele seria no episódio Desprezada no Clube, onde ele respeita o espaço da Star. Pra falar a verdade, é a Star que é a babaca aqui. O Tom tenta evitar dançar com ela por causa de todo o estrago que ele causou pra ela, e a Star fica brava por causa disso. Apesar de tudo, realmente tinha mostrado uma evolução do personagem do Tom naquele episódio. Ele até faz as pazes com a Star no fim do episódio e dança com ela, mas tudo aquilo ainda não pareceu bastante. Bem, alguns episódios depois vemos que ele literalmente estava entrando em um culto maluco pra tirar todas as almas malvadas de dentro de si, o que é realmente bem louco de se pensar sobre. Será que todo esse tempo ele só se corrompeu com as almas malignas e por isso ele virou esse personagem malvado? Bem, de um jeito ou de outro, o personagem teria uma conversa com a Star no fim das contas, e a Star falaria o quanto aquilo estava sendo radical, e como ele não precisava ir tão longe se ele quisesse mudar. Ele só precisava reconhecer que a mudança era algo que levaria tempo, e que com o tempo ele conseguiria controlar a sua raiva. O Tom percebe isso e acaba entrando em acordo com a Star. A Star reconhece a sua melhora, e no fim do episódio acaba namorando com ele, o que eu achei até que rápido demais, considerando como eles estavam há pouco tempo atrás. Na minha cabeça seria interessante dar um tempo e um encontro mais digno pros dois, mas do jeito que acabou saindo eu até que não odiei. Realmente foi legal ver a Star reconhecendo seu esforço e dando esse voto de confiança. Eu também acho legal que o personagem do Tom não muda de repente. Essa é uma especialidade de Star vs Forças do Mal em seus melhores momentos. As coisas levam tempo pra se alterarem. Apesar de vermos os dois saindo juntos algumas vezes, não sabemos exatamente o quanto o personagem do Tom tinha melhorado. Em Monster Bash a gente vê um exemplo perfeito disso. O Tom fica bravo por a Star não dar atenção pra ele na hora e acaba soltando um pouco de sua raiva, mas no fim do episódio ele reconhece o erro e percebe que o baile dos monstros era mais importante pra Star naquele momento. Ele pede desculpa por qualquer erro e realmente tentando ser uma pessoa boa pra Star, reconhecendo todos os seus erros e contornando eles. Naquela altura vimos o Tom como um personagem aliado, tanto é que ele aparece muitas mais vezes nessa temporada. No fim das contas, ele até luta ao lado do Marco e incrivelmente ele consegue se controlar quando descobre que o Marco beijou a Star, se sacrificando pelo Marco, ao invés de surtar como o personagem das temporadas anteriores faria. A temporada 4 pra ele é mais para mostrar uma
fixação no personagem. Mesmo com a clara queda que o Marco tinha na Star, ele não ficava bravo com o Marco e até ajudou ele a superar isso. Na real, falando sobre seu relacionamento com a Star, acho justo destacar o quão maltratado por ela o Tom é, e mesmo assim ele tenta encontrar o melhor pros dois. O melhor exemplo disso é o fato do Marco ter beijado a Star enquanto os dois namoravam, e quando o Tom finalmente vai conversar com a Star sobre o assunto, a Star fica brava e fica descontando tudo no Tom. Eu não entendi porque a Star fica brava, mas é realmente admirável como o Tom fica bravo e reconhece que foi só um beijo forçado. Mas realmente me incomoda que a Star ficar brava com o Tom. Outra coisa que eu quero destacar, uma vez a Darren respondeu um tweet quando perguntaram para ela qual era a sua inspiração para a criação do Tom como personagem, e ela respondeu que era uma junção de todos os seus ex-namorados. Eu achei isso engraçado e quis colocar no fim do vídeo. Opa, gente, passando aqui nesse final de vídeo para falar que o lancei o Seja Membro, então se vocês tiverem um dinheiro sobrando, considerem apoiar um youtuber que está começando agora. São 3 níveis, valeu, obrigado e muito obrigado, de R$ 4,99, R$ 7,99 e R$ 29,99 respectivamente. Tem algumas recompensas bem legalzinhas e eu recomendo vocês darem uma olhada. Bem, é isso, obrigado por me ouvir até aqui e te vejo no próximo vídeo, tchau!